Eu sei que é bem provável que esse lugar que Deus te colocou não esteja confortável. Eu sei que é bem provável que esse lugar que Deus te colocou esteja te trazendo tristeza, inquietação, preocupações, e você se pergunta: Senhor, por que você me mantém nessa situação? E hoje eu queria te lembrar que na Bíblia diz que todos nós teríamos aflições. Do rico ao pobre, do bom ao mal, todos nós teríamos aflições nessa terra. Mas Deus, ele é tão bom e tão maravilhoso conosco que ele prefere usar essas aflições que nós já temos que passar de uma forma que seja útil, que não seja em vão. Deus não fica feliz com o nosso sofrimento, ele não fica feliz com coisas que nós temos que passar e que nos causam mal. Deus fica triste com a nossa tristeza e ele se alegra com a nossa alegria. Então, ele não te mantém nessa situação porque ele gosta de te ver sofrer. Ele não te mantém nessa situação porque ele quer o seu mal. Pelo contrário, ele quer que você esteja bem, que você cresça, amadureça e que você esteja pronto para as coisas que ele tem para você. Hoje eu queria te lembrar que Paulo, uma pessoa que em muitas passagens da Bíblia diz que ele foi escolhido a dedo por Deus. Ele, que era inimigo da nossa fé, inimigo do Evangelho, foi escolhido por Deus para pregar o Evangelho, para animar os irmãos, para espalhar as boas novas para os judeus e para os não-judeus. Mas Deus, por muito tempo, permitiu que ele fosse mantido na prisão. E muitas vezes a gente pode ler pensando por que Deus permitiu que Paulo passasse por essa situação? Por que Deus permitiu que Paulo passasse por coisas tão conflituosas, tão difíceis durante a sua caminhada? Mas tudo isso forjou Paulo, tudo isso fez Paulo amadurecer na fé dele e no propósito dele dentro do reino. Mas não só isso, em muitas passagens nós podemos ver que Paulo estava preso, sim, mas que os inimigos dele estavam do lado de fora, esperando que ele desse o primeiro passo para fora da cadeia, para que ele fosse morto por eles. Talvez se você questione esse lugar que você está, talvez você questione esse momento que Deus te colocou, mas eu queria te lembrar que Paulo, dentro da prisão, adorava o Senhor. Dentro da prisão, ao invés de questionar, ele adorava e entoava louvores ao Senhor, ele orava ao Senhor, escrevia cartas aos irmãos que ele não podia visitar por estar preso. E enquanto ele estava naquela prisão, Deus o protegia dos seus inimigos. Deus o cuidava, Deus enviou pessoas para cuidar dele. Deus enviou o seu sobrinho que pôde ouvir o plano dos seus inimigos e contar esse plano para o comandante. Deus enviou o próprio comandante Cláudio Lísias para livrar Paulo em muitos momentos, para cuidar de Paulo em muitos momentos naquela prisão. Deus enviou por todo o caminho recursos para que a prisão fosse o mais agradável possível para Paulo. Paulo, durante a sua prisão, foi permitido a morar sozinho, simplesmente com um guarda na frente da porta da casa dele, onde ele poderia receber visitas, receber os amigos dele, ir a lugares pregar. Então Deus fez essa prisão ser uma das melhores partes da vida dele. Por quê? Porque ele adorava enquanto ele estava preso, porque ele não deixou de pregar o evangelho e cumprir o propósito dele nessa terra enquanto ele estava preso. Deus, ele não quer o nosso mal, ele quer o nosso crescimento, porque ele tem planos tão grandes pra gente, ele tem coisas tão maravilhosas para nós, e elas já estão preparadas. Só que nós não estamos preparados para o que Deus tem para nós. Nós somos muito imaturos, nós somos muito pequenos, nossa mente é muito carnal, a nossa carne é muito falha para que ele nos entregue agora as bênçãos que ele tem para nós. Então ele permite que a gente passe por essas coisas e da forma mais confortável possível, para que nós venhamos aprender, para que nós venhamos evoluir, amadurecer e ser preparados para as bênçãos e maravilhas que ele tem para nós, para os propósitos grandiosos que ele tem para nós. Então hoje eu vim te convidar, ao invés de questionar a Deus o porquê que ele te colocou nesse lugar, questione a ele: Deus, o que eu posso aprender nesse lugar? O que o Senhor tem para mim nesse lugar para que eu possa aprender? Todas as situações que você passar no seu dia, busque entender como que eu posso amadurecer nisso aqui, como que eu posso agir como o Senhor agiria, como que eu posso lidar de acordo com o que a Bíblia me diz que eu posso lidar. Busque crescer e aprender no Senhor, para você passar nessa prova, para você tirar 10 nela, para você ser levado para a próxima fase, para que Deus te leve a algo maior, algo além. Eu sei que esse vaso que você foi plantado nesse momento pode estar desconfortável, mas hoje eu vim te convidar a crescer nesse vaso, que as suas raízes cresçam tanto, que rachem o vaso e que seja necessário que você seja plantado em outro lugar. Cresça até você não caber mais nesse lugar e você ser colocado em um lugar maior, mais verde, um lugar que Deus sonha para você estar. Mas para isso você precisa aprender com esse lugar que você está. Então hoje eu vim te convidar a crescer até rachar o vaso para você ser mudado de lugar. Aprenda tudo que você puder aprender nesse lugar que você tá. É esse o vídeo de hoje.
Curta ele para que o YouTube entenda que ele é importante, que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Comenta aqui embaixo se você já passou por essa situação e só depois você foi entender o que Deus queria te ensinar com aquilo e você hoje compreende melhor isso. Comenta também se você está passando por isso e como tem sido o seu processo diante a isso. Compartilha com aquele amigo que está passando um processo difícil ou que você acha que esse vídeo pode ajudar ele. Me segue lá no Instagram, que é Ariane Prati, e também se inscreve aqui para continuar acompanhando os vídeos. Um beijo, fiquem com Deus.